Olá pessoal, bem-vindos ao módulo 2, em que nós vamos falar inicialmente sobre currículo adaptado e currículo funcional. No módulo anterior nós falamos um pouco do histórico da educação inclusiva, passamos aquele vídeo que falava sobre uma linha de tempo do atendimento educacional especializado, nós falamos das primeiras preocupações iniciais que devemos ter para receber um aluno com deficiência ou algum transtorno em nossa sala, a preocupação com a alimentação, as questões ambientais que agora são pesquisadas pela neurociência. Nós falamos também da preparação do ambiente e dos critérios iniciais para selecionarmos as atividades para a construção do currículo adaptado ou funcional. Agora nós vamos falar especificamente desses dois tipos de currículo. São muito comuns em escolas do ensino comum. Então, primeiramente, nós vamos falar do currículo adaptado. Mas antes de falar do currículo adaptado, é importante salientar que essa adaptação ela é sempre necessária. Não tem como nós inserirmos um aluno em sala de aula sem pensarmos em adequação curricular, sem pensarmos numa modificação das práticas e uma adaptação dos conteúdos. Então, a gente imaginar que podemos incluir sem fazer algumas mudanças na nossa matriz curricular, nas nossas práticas de ensino, na nossa maneira de ensinar, seria muita ingenuidade. Então precisamos sim ter consciência de que será necessário fazer essa adaptação, essa adequação curricular. O currículo adaptado, inicialmente, nós vamos falar nele, ele é um currículo necessário, principalmente para aqueles alunos que estão dentro do ensino comum e que têm grandes condições, grandes possibilidades de seguir adiante no ensino. Para poder superar as suas dificuldades naturais, esse currículo se torna essencial, ele se torna necessário porque é através de uma adaptação curricular, uma adequação que a escola faça às possibilidades do aluno, que se criam as condições para que ele possa progredir na sua vida acadêmica na escola. Então, muitos alunos têm assim condições de seguir à frente com a turma, mas precisam, em algum tom, alguma maneira, de alguma forma, que faça-se algum tipo de alteração no conteúdo. E esse conteúdo ele começa a ser pensado a partir mesmo do professor que está lecionando o conteúdo. Nós falamos nos vídeos anteriores sobre a questão das diferenças de adaptações, das necessidades, das diferenças de condições que o aluno encontra no ensino infantil, na educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2 e no ensino médio. Então, normalmente, quando tem uma professora regente, como é o caso do Fundamental 1 ou no caso da educação infantil, a adaptação curricular se torna mais fácil, porque nós temos uma professora que vai lidar com aquele aluno durante todo o tempo. E é preciso, então, que esse professor faça uma adaptação com base naquilo que ele mesmo sabe que vai ensinar. Mas quando nós estamos no Fundamental 2 e no ensino médio, o aluno ele vai encontrar várias disciplinas que vão ser selecionadas por professores diferentes. Então, como é que fica essa adaptação? Se torna mais complexa em razão do fato de um professor, por exemplo, ficar com aquele aluno apenas 2 horas, 1 hora durante uma semana inteira. E como que ele vai fazer esse processo? É necessário, então, que ele tenha um apoio, esse professor tenha um apoio da coordenação, do professor de educação especial, de um pedagogo, de um psicopedagogo que esteja trabalhando em conjunto com a escola, com os atores da escola. Normalmente essa adaptação, essas adaptações serão coordenadas pelo próprio coordenador. Ele que tem esse papel de fazer essa mediação com esses atores que estão trabalhando ali naquele segmento, para que haja a viabilidade de se fazer as adaptações necessárias. O currículo adaptado, ele tem a sua importância porque muitos alunos têm possibilidade de aprender, mas
nós vivemos numa cultura conteudista. Então é natural que muitas vezes o excesso de conteúdo possa afastar o nosso aluno. Então, em sala de aula, por exemplo, um aluno que tem dificuldade de se concentrar, se aquele conteúdo é excessivo, ele vai ter dificuldade também de assimilar o conteúdo. Então faz as adaptações necessárias, né? Eu, de repente, seleciono nesse conteúdo aquilo que é impreterível ele aprender. E deixo em segundo plano os assuntos ou os temas que não são assim necessariamente tão importantes naquele momento. Evidentemente que, sabendo que nós conservamos uma pequena parte do que nós assimilamos na escola durante o período que nós estamos estudando, isso não seria nada demais, você selecionar apenas alguma parte dos conteúdos para que possa se fazer uma adaptação de acordo com as possibilidades do aluno. Mas também tem uma outra questão que é necessária e que nós não podemos esquecer, que também a forma de ensinar deve ser adaptada. Então, eu costumo falar que existe uma diferença pequena, mas existe uma diferença entre a didática e a pedagogia. A pedagogia se refere mais ao aluno, né? Aquilo que é pedagógico é aquilo que realmente faz o aluno aprender. Mas nem sempre o que é didático, aquilo que o professor usa para ensinar, ele permite que o aluno aprenda. Então, muitas vezes, eu posso estar dando uma aula utilizando um livro, lendo aquele livro, que para muitos alunos que estão em sala de aula é muito pedagógico. Ou, por exemplo, usar a lousa digital para fazer algumas atividades, mas para outros alunos talvez não seja pedagógico. Então eu tenho que fazer uma verificação se as minhas práticas, se a metodologia que eu uso, se a forma de ensinar, se os instrumentos que estão sendo utilizados por mim que são didáticos para mim, que eu utilizo para ensinar, são efetivamente pedagógicos para o aluno. É uma questão importante que deve ser vista por nós quando vamos fazer as adaptações curriculares. Uma outra coisa importante é que tem dois vieses que eu tenho que observar quando eu for elaborar essas atividades. O primeiro é as condições do aluno, as adaptações ou as adequações, tanto do conteúdo, quanto da metodologia, quanto dos instrumentos pedagógicos ou didáticos que eu for utilizar, elas precisam levar em conta as possibilidades, as características, as condições do meu aluno. Então, mesmo que eu pense que eu esteja fazendo alguma coisa muito assim de excelência, uma adaptação bem organizada, bem estruturada, como nós falamos que as atividades precisam ser estruturadas, eu preciso verificar se o meu aluno tem condições de participar desse projeto de adaptação curricular, ou se aquilo vai ser inadequado para ele. Então eu tenho que ter em mente esse aspecto importante que é as condições, as características, as necessidades do aluno. E um outro viés importante que eu tenho que obedecer, que eu tenho que seguir, é justamente a questão do tema, dos assuntos que estão sendo discutidos em sala. Quer dizer, o conteúdo que eu estou dando para a turma. Se eu fizer uma adaptação em que não há um diálogo com esse conteúdo, eu posso excluir esse aluno de sala de aula. Quer dizer, excluí-lo de uma inclusão, mesmo ele estando em sala de aula. Então, quanto mais próximo for as adaptações da realidade do aluno que está sendo ensinado em sala de aula, mais possibilidade eu terei de incluir. Eu vou citar como exemplo uma situação vivida por nós em determinada escola, em que nós tínhamos um aluno com síndrome de Down. Esse aluno, com 8 anos, estava estudando numa classe comum e havia uma atividade que era ligada à coleta seletiva de lixo, quer dizer, era uma atividade que o tema que a turma estava discutindo naquele momento era sustentabilidade ambiental, onde se falava sobre os projetos de coleta seletiva de lixo que existem em muitas escolas, né? Então aquele aluno, uma turma do terceiro ano, precisava produzir um trabalho
em que demandava a escrita, demandava a leitura, demandava a pesquisa, e um aluno com síndrome de Down tinha muita dificuldade, em razão da sua deficiência intelectual, de acompanhar a leitura, de fazer a pesquisa, de escrever o texto e de produzir um material ali acadêmico dentro da proposta daquela atividade. Então, para que ele não fosse excluído dessa atividade, foi dada a ele uma atuação nesse projeto, que era algo que ele poderia fazer e fez muito bem. Então ele foi incumbido de se dirigir à classe e oralmente explicar para a classe por que há a necessidade de uma coleta seletiva, o que se faz com os materiais que são coletados, né? Por que existem aquelas lixeirinhas coloridas e por que é necessário que não somente eu faça essa coleta seletiva na minha residência, mas que o meu município, o meu bairro, ou onde eu moro, a minha comunidade, tenha realmente uma política de coleta seletiva. Então ele deu essa explicação oralmente e esse trabalho foi um sucesso. Então, dentro de uma proposta que foi feita para a turma, que foi feita para a escola, dentro de das suas condições, né, de participação dessa atividade, ele atuou. Então, houve uma adaptação curricular do conteúdo, daquilo que se precisava ensinar. Esta é a proposta que nós pensamos quando vamos fazer uma adaptação do currículo, ou quando vamos produzir um currículo adaptado. Porque, na verdade, nós entendemos, como vocês estão vendo aí na tela, que o currículo adaptado ele não visa excluir o aluno, ao contrário, né? Ele procura dar condições do aluno seguir junto com a turma, aprender junto com a turma. Então, por isso, ele tem que ter essa preocupação de atender às necessidades, às demandas, às carências e às possibilidades, às características do aluno, assim como atender a demanda da turma, aquilo que se está ensinando à turma, aquilo que a turma está aprendendo. Essas duas condições são essenciais para que nós possamos produzir um currículo que seja adequado para dentro de uma sala de aula inclusiva, dentro das necessidades do aluno. Mas relembrando, né, que não somente a adaptação curricular no sentido das alterações, das mudanças que eu venha fazendo no currículo, mas principalmente nós devemos adaptar e adequar a forma de ensinar ao aluno que nós estamos ensinando. Então é essencial que esse aluno tenha condições de entender o que nós estamos falando, tenha condições de compreender a nossa proposta. Quando nós citamos esse exemplo desse menino com síndrome de Down, nós realmente vemos que foi a maneira de levar a ele o seu papel nesse projeto foi uma maneira específica dentro das suas necessidades, né? A linguagem que se usou para falar com ele. Então, nessa adaptação, a gente tem algumas coisas importantes que precisam ser observadas, até mesmo no campo da postura do professor, quando ele vai se dirigir ao aluno para levar a ele o conteúdo que está sendo adaptado. Então, inicialmente, a gente tem que ter essa preocupação para poder fazer um trabalho que seja adequado às condições do aluno.